Dentre os direitos reconhecidos ao homem está o da personalidade. Ele visa a proteção da vida, da intimidade, da honra e, acima de tudo, da dignidade do ser humano. Mas os avanços tecnológicos somados à globalização facilitam ou tornam vulneráveis os direitos da personalidade. Vamos saber mais sobre esse assunto no debate de hoje, no Academia, da dissertação do mestre em Direito Marcelino Sato Matsuda, um estudo que destaca a positivação e concentração jurídica dos direitos humanos. A importância da tutela dos direitos da personalidade em decorrência da atividade tecnológica. Dissertação apresentada à banca examinadora do Centro Universitário, Instituto de Ensino para Osasco, Unifiel, para obtenção do título de mestre em Direito, tendo como área de concentração, positivação e concentração jurídica dos direitos humanos. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, o professor de Processo Civil Lúcio Flávio Paiva, mestre em Direito pela PUC de Goiás, fala sobre o seu tema, a sua dissertação de mestrado no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito das Universidades Mackenzie Paulista e da Escola Comando do Estado-Maior do Exército. Bom, e para debater a dissertação do mestre em Direito, Marcelino Sato Matsuda, a importância da tutela dos direitos da personalidade em decorrência da atividade tecnológica, convidamos Tiago Luiz Sombra, procurador do Estado de São Paulo e mestre em Direito Civil pela PUC, também de São Paulo, e Eduardo Moretti, advogado e especialista em Direito da Tecnologia da Informação. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar deste Academia de hoje. Tema aí, vamos falar de tecnologia, em especial o Marcelino Sato Matsuda, a quem eu já passo a palavra para que faça então a abordagem do seu trabalho, já agradecendo a ele também pela presença. Somente gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e os membros da banca pela participação. O nosso estudo está relacionado à atividade tecnológica e os seus reflexos jurídicos, especialmente com foco nos direitos fundamentais, nos direitos da personalidade. Pois a tecnologia avança muito rápido, há uma grande rede de computadores, especificamente a internet, e toda a atividade decorrente desse ambiente tecnológico proporciona benefícios à sociedade que sempre buscou os benefícios desde o início, desde os tempos da caverna, e continua buscando. A internet, os computadores, a evolução tecnológica, de uma forma geral, ela proporciona e facilita a utilização dos computadores, facilita o dia a dia do ser humano. Porém, a coexistência entre a tecnologia de um lado e o direito do outro é fundamental esse estudo. Por um lado, os juristas têm pouco conhecimento em relação ao ambiente tecnológico e os profissionais de tecnologia da informação desconhecem os efeitos jurídicos decorrentes das suas atividades. Com o avanço tecnológico, a nossa dissertação, que foi escrita em 2005, tem uma pequena defasagem em alguns softwares que foram apontados na época. Porém, o grande mote, a questão importante da dissertação está nos efeitos dela decorrentes. Ou seja, a tecnologia avança de tal forma que ela deixa efeitos jurídicos para as pessoas. O avanço da tecnologia, ela é importante ser discutida porque os programas, os hardwares, eles têm uma vida de desenvolvimento de sistemas. Então, historicamente, né, as grandes teorias, as grandes metodologias de desenvolvimento gastavam muito tempo em análise,
reconhecimento da estrutura, programação, manutenção, no final decorrente disso seria baixa. Com as novas tecnologias de desenvolvimento, por exemplo, a prototipação sem crítica desse método de desenvolvimento, a aplicação é gerada muito rápida e o resultado final, a maior manutenção, seja em hardware, seja em software. Isso afeta o consumidor final, afeta o usuário final, que somos nós, pessoas, e o direito deve observar toda essa relação jurídica. Em relação às lesões aos direitos da personalidade, os direitos fundamentais, propriamente dito, a dignidade da pessoa humana, nós não tocamos no assunto quanto ao aspecto criminal, ao tipo penal, e sim mais aos atos e fatos do negócio jurídico quanto à relação civil. Então, a dignidade da pessoa humana, muitas das vezes, ela é ferida, né, por softwares ou por aplicativos ou pessoas com intenção duvidosa. Por outro lado, as pessoas utilizam esse meio como relação jurídica, como declaração da vontade. E essas declarações da vontade produzem efeitos entre si, normalmente os contratos. Não só os contratos podem ser realizados por meio do computador, mas também qualquer ato jurídico em sentido amplo. Sendo assim, a nossa dissertação, ela visa estudar esse aspecto tecnológico, os reflexos decorrentes disso e os atos e negócios jurídicos necessários para a proteção do consumidor ou do indivíduo como um ser jungido no mundo em que se encontra. Passamos aí pelo direito natural de uma forma muito rápida, mas concisa, e chegamos à conclusão da importância de se ter alguma coisa nova no sentido legislativo, como, por exemplo, o registro da informação, mas esse registro da informação como log, né, das atividades que ocorreram para que possa se rastrear os atos praticados e isso servir como prova, mas também ter um registro da informação de tal forma que possa se identificar o equipamento, a autoria da informação e esse registro ser mantido no lapso temporal da prescrição, pois os projetos atuais, até então atuais, não prevêem a tutela dos direitos conforme o lapso temporal da prescrição. São essas as considerações gerais. Agradeço novamente o convite da TV Justiça e os participantes da banca. Bem, agradeço ao professor Matsuda e daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Esse que é um tema realmente bastante interessante e com certeza vai gerar aqui bastante debate. Vamos agora, por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Os Direitos da Personalidade, 5ª edição, de Carlos Alberto Bittar, editora Forense Universitária. Dano Moral na Internet, de Antônio Jeová Santos, editora Método. Temas atuais de direito civil na Constituição Federal, de Rui Geraldo Camargo Viana e Maria de Andrade Neri, editora Revista dos Tribunais. O Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Por isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir as mais recentes publicações no mercado editorial da Academia Jurídica. A Execução Civil, dissertação de Rodolfo Cronenberg Hartmann, editora Ímpetus. Onerosidade excessiva no contrato civil, dissertação de Paulo Magalhães Nasser, editora Saraiva. Direitos de personalidade e sua tutela, dissertação de Elimares Zaniavski, editora Revista dos Tribunais.
Em destaque no Academia, a dissertação do mestre em Direito Marcelino Sato Matsuda, a importância da tutela dos direitos da personalidade em decorrência da atividade tecnológica. Para debater o assunto, os convidados são Tiago Luiz Sombra, procurador do Estado de São Paulo e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, e Eduardo Moretti, advogado e especialista em Direito da Tecnologia da Informação. Nós vamos aqui rapidamente a um intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia já na fase de debates. Até já. A concurso para o cargo de procurador jurídico. O prazo de inscrição termina no dia 26 de outubro. Há uma vaga e a taxa é de R$100. O edital pode ser acessado pelo site www.concesp.com.br. Em destaque no Academia, a importância da tutela dos direitos da personalidade em decorrência da atividade tecnológica, dissertação do mestre em Direito Marcelino Sato Matsuda. O estudo destaca a positivação e concentração jurídica dos direitos humanos. Nós vamos agora já para a fase de debates. Eu já gostaria de contar com a intervenção do professor Tiago Luiz Sombra, que ele que é mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Professor. Inicialmente eu gostaria de agradecer à TV Justiça por mais essa participação, parabenizar o Dr. Marcelino pelo viés com que tratou dos direitos da personalidade, um tema tão sempre atual, mas com esse viés mais associado à internet, é algo que ainda é um campo em permanente desenvolvimento e necessidade que seja permanentemente explorado com novas abordagens. E eu começaria, basicamente, tratando da questão relativa aos contratos pela internet. Esse aqui é um tema que, como bem destacado pelo senhor na sua dissertação, é um dos que mais cresce no que se diz respeito ao tráfico comercial, a relação que se dá e a multiplicação de contratos que se estabelece pela internet. E em determinado momento o senhor fala como se dariam esses contratos pela internet. Se seriam considerados entre pessoas presentes ou entre ausentes, né? E o senhor faz uma abordagem sobre isso. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor desse mais ou menos ao nosso telespectador uma dimensão. Do momento em que ele celebra um contrato à frente do seu computador, com uma grande rede de comércio, que tipo de contrato se dá? Se é entre presentes, se é entre ausentes, tal como a gente tinha antigamente em outros meios de comunicação, como telefone, fax, correspondência. Como é que ficaria isso em relação aos contratos celebrados pela internet? Professor Tiago, obrigado pelas considerações. Excelente questão. Os contratos, eles são extremamente realizados e com a facilidade da internet, a maior troca de informação, seja por meio eletrônico, e-mail, né, correio eletrônico, ou a própria contratação. Haja vista a utilidade da carta eletrônica, do e-mail, em detrimento da utilização da carta epistolar, né? O documento físico, a carta, quantos jovens escrevem cartas hoje fisicamente, né? Essa relação entre a quantidade de e-mails trocados e as cartas escritas por nós mesmos profissionais, dá para ter uma dimensão da qualidade e segurança da informação que se chega por meio desses computadores, por meio da internet. Sendo assim, a sociedade, ela utiliza esse meio de comunicação para gerar seus negócios jurídicos. Então, o contrato é um negócio jurídico bilateral. Sendo ele um negócio jurídico bilateral, decorre da declaração da vontade das pessoas com a finalidade imediata de produzir um determinado efeito jurídico. Esse efeito jurídico acontece seguindo os elementos essenciais, que é a capacidade das partes, o objeto lícito possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita não defesa em lei. Como a maioria dos contratos no âmbito civil, privado, não exigem a forma, é uma forma livre, considerando-se que a forma é livre, então as declarações de vontade emanadas por meio desse ambiente tecnológico são válidas, produzem efeitos.